Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, com cada um de vocês. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos os regionais, a mesa diretora do COSEMES, doutora Fátima e equipe. É um prazer estar com vocês e estamos prontos para iniciarmos a 7ª reunião da Comissão Intergestores Bipartite do ano atípico de 2020. Quer esperar mais alguém? Já podemos começar, Verônica? Não, doutor, por parte do COSEMES, podemos começar. Bom dia primeiro, né? A gente já sai falando e nem cumprimenta. Bom dia, doutor Ismael, doutora Fátima, os colegas secretários, técnicos da Secretaria de Estado. Então, por parte do COSEMES, nós podemos dar início. Bom dia a todos, bom dia, secretário Ismael, bom dia, presidente Verônica, bom dia a todos os colegas aqui presentes. Bom dia para todo mundo e vamos começar então. Hoje é uma CIB que tende a ser um pouquinho mais curta que as outras, né? Não tem tantas discussões e até o quantitativo de pautas está um pouquinho mais curto. Então, dou início à abertura dos trabalhos e já peço, em relação ao item 2, se há alguma manifestação contrária em relação à ata da reunião do dia 30/7, que se manifeste nos próximos 30 segundos no chat. Se não houver nenhuma manifestação, consideraremos a ata aprovada. Não, mas é bom. Vamos fazer uma política do povo sem acesso, né? Não, para poder vir. Nós já caminhamos, né? Agora. E agora tem que esperar, não pode ir. Porque vai deixar a gente explicar para ele. O que está dando Alô? Podem? Concluídos 30 segundos, sem manifestação, consideraremos a ata aprovada da última região. Passemos ao item número 3, apresentação e discussão. Retomada do grupo condutor da rede de atenção psicossocial. Isso até pode logar lá. Pessoal, acho que tem um microfone aberto, 1 ou 2. 3.1, retomada do grupo condutor da ação psicossocial, gerência de saúde mental, SUSMEP. Faço uma ressalva aqui em relação à ausência há mais ou menos 2 horas, avisada pela superintendente de saúde mental, doutora Candice, por ocasião da madrugada de hoje, um tio dela, de 1º grau, faleceu acometido de Covid-19 na cidade de Brasília, né? E ela pediu desculpa, pediu que pudesse ser liberada dessa reunião, que a gerência representaria ela. Então, fica aí registrada a ausência da doutora Candice, a nossa superintendente de saúde mental, e o pesar e o sentimento de condolências da Secretaria de Estado da Saúde para ela e para toda a sua família por ocasião do óbito do seu tio de 1º grau de Covid-19. Então, dando prosseguimento, 3.1, gerência de saúde mental. Bom dia, secretário, bom dia a todos presentes. Vocês me escutam? Bom dia, Joyce, escutamos bem. Ótimo. Então, dando prosseguimento, no dia 4 de agosto, a Gerência de Saúde Mental realizou a retomada do grupo condutor da rede de atenção psicossocial após 2 anos sem nenhuma reunião. Estiveram presentes nessa reunião o Ministério Público por meio da CAU Saúde, também a Coordenação de Apoio às Regionais da Saúde, da nossa Secretaria Estadual, a Gerência de Populações Específicas, a Superintendência de Atenção Integral à Saúde, a Secretaria Municipal de Goiânia, a Secretaria também Municipal de Anápolis, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o COSEMES e o Conselho Regional de Psicologia.
Nós fizemos os informes das própria gerência e das atribuições, qual o seu papel e quais as atividades que ali deveriam ser desenvolvidas. E foi pactuado, então, a formação de um grupo por meio do WhatsApp, no qual os componentes, tanto os titulares quanto os suplentes, discutirem as demandas e desdobramentos. A reunião ocorrerá online uma vez por mês, sendo que durante todo este período do mês, debateremos também alguns assuntos pertinentes e urgentes dentro deste grupo formado no WhatsApp. A próxima reunião ocorrerá dia 4 de setembro, já com a pauta da apresentação da nossa rede de atenção psicossocial, pactuada em 2014, e como está implantado os serviços agora em 2020. Frisando que no GT da atenção que estivemos com o Sandro essa semana, foi pontuado também a necessidade de não só discutirmos a questão da rede de atenção psicossocial, mas os cuidados à população frente à pandemia. Essa também será uma pauta que trabalharemos nesta reunião, que será dia 4 de setembro. Então, este é o informe da nossa retomada do grupo. Muito feliz tanto com a nomeação da saúde mental, tanto também com a retomada do grupo, e assim trabalharemos juntos. Secretário. Obrigado, Joyce. Dando prosseguimento, 3.2, primeiro encontro dos CAPs do Estado de Goiás. Sim, essa pauta também é uma pauta da nossa gerência e é um informe apresentando o nosso encontro dos CAPs, o primeiro encontro dos CAPs no Estado de Goiás. Ele realizará no dia 27 e 28 do mês de agosto, é a parceria, né, da Fiocruz, também com o município de Caldas Novas. Ele é um evento realizado por meio da plataforma do YouTube. Vou deixar para vocês o link do acesso do evento para vocês poderem ter mais informações do mesmo. A conferência de abertura será proferida pela médica Rosana Onoco, ela é doutora em saúde coletiva da Unicamp. A programação do evento conta ainda com 10 oficinas, e destaco aqui a oficina de práticas exitosas em saúde mental e atenção psicossocial no momento da pandemia. Lidera essa atividade a professora Maria Inês, ela é da Universidade Federal de São Carlos. É uma programação que foi pensada com muito carinho. Nós tivemos um pré-evento, na verdade foi a pré-divulgação deste encontro, que foi realizado em julho, e contou com a participação da presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e psiquiatra, Ana Pita. Tivemos nesse encontro 300 inscritos. O evento também foi gravado no YouTube, está disponível nessa plataforma para aqueles que não acompanharam e assim quiserem fazer. E colocaria aqui no site para vocês, no chat, o link do evento para vocês poderem fazer a inscrição. E é isso, a divulgação deste evento. Até o momento temos 350 inscritos para este evento, que é um evento promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Gerência de Saúde Mental da Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas, em parceria com a Fiocruz e o município de Caldas Novas. Obrigado, Joyce. Item 3.3, reestruturação do grupo condutor da rede de atenção às pessoas em situação de violências, cujo primeiro encontro ocorrerá no dia 31 de agosto, às 14 horas, de forma online. Gerência de Populações Específicas. Daniel, está aí? Bom dia a todos, né? Eu sou a Lucilene, coordenadora de apoio regional da Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas. Gostaria de informar que o Daniel e a Paula eles estão tentando entrar na sala, mas no momento ainda não conseguiram. Eu estou me dispondo a sair para que um deles possa entrar para fazer a apresentação. Obrigada. Ok. Verônica, eu vou fazer uma inversão de pauta até que o Daniel consiga entrar, e quando ele entrar, por gentileza, peça para ele avisar no chat que entrou, e aí a gente, para não ficar parado, do prosseguimento com o item 3.5, e retornaremos com os 3.4.
3.5, Portaria 1975, de 6 de agosto de 2020, que credencia 14 centros de atendimento Covid, SAIS. Bom dia. Bom dia. Aline, você consegue pôr para mim? A portaria... Sim, vou colocar. Tá. A portaria 1975 é a terceira portaria de credenciamento de centro de atendimento ao Covid. Pode passar, por favor, Aline. Então, já saíram 2 e agora, dia 6 de agosto, saiu a terceira. Pode passar o próximo, por favor. Então, nessa nova portaria foi cadastrado mais 14 centros de atendimento ao Covid. Então, no total das 3 portarias, nós já temos 129 centros de atendimento ao Covid em todo o estado de Goiás. A próxima, por favor, Aline. Doutor Ismael, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da testagem das ILPIs, as instituições de longa permanência. Ainda tenho 3 regionais de saúde que ainda precisam devolver os questionários aplicados. Então, acredito que praticamente todos os municípios já atestaram as suas instituições. E eu tenho essas três regionais que ainda não me devolveram e mais 3 municípios que ficaram faltando de outras regionais. Nós estamos agora num processo de digitação desses questionários, que é um processo mais moroso, um pouco mais moroso, porque são 123 instituições e para cada instituição tem um grupo de questionário de profissionais e um grupo de residentes. Então, é um trabalho bem minucioso. Então, nós estamos mais ou menos na metade desse trabalho. Talvez na próxima CIB a gente já tenha alguns dados para apresentar sobre a aplicação desses questionários. Então, eu peço a essas regionais, a esses municípios que ainda não terminaram, para tentar agilizar um pouco esse processo para a gente concluir. Com relação aos oxímetros, na relação de ontem, ainda faltavam 5 regionais para buscar os oxímetros no nosso almoxarifado. Lembrando que nós recebemos os oxímetros, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu os oxímetros dos municípios com menos de 100 mil habitantes. Eu acho que todos estão sabendo que vieram faltando 122 unidades, e aí esperamos um pouco para ver se essa reposição era feita com uma certa rapidez, mas não foi, e aí fizemos um novo plano B, que nós tiramos nesse primeiro momento das equipes NASF, lembrando que as equipes NASF, elas estão dentro de uma unidade de saúde, então aquela unidade de saúde, aquele profissional da equipe NASF precisando desse equipamento, ele tem naquela instituição. E fizemos a retirada também, porque tirando só da equipe NASF, não deu essa quantidade que a gente precisava retirar. E das academias de saúde das regionais Central e Centro-Sul, parte da Centro-Sul. Então, fizemos uma nova distribuição e as regionais já estão retirando para ser entregue aos municípios. A previsão do CONAS de reposição desses oxímetros é mais ou menos até o final dessa semana. Então, lembrando que, chegando esses 122 oxímetros, nós vamos, obviamente, repor para essas que receberam nesse momento, tá? No SEI, que foi para as regionais, tem um termo de doação que a Secretaria Municipal e a regional ficou com a responsabilidade de anexar nesse documento esse termo de doação. Tá? Então, acho que era mais ou menos isso. Tá joia, Tiziane, muito obrigado. Doutor, só me permite um comentáriozinho em relação a isso daí? Claro, só também lembrar, Tiziane, né, para o CONAS e CONASEMES. Esse é um recado para os gestores municipais. Quando receber os oxímetros e estiverem nas unidades de saúde, por favor, façam registrem as fotografias
encaminhe para o COSEMES para que a gente possa encaminhar junto com o termo, com o termo de recebimento, as fotos e o termo para o Itaú. É só isso. Ok, Verônica. Muito obrigado, Ticiane. Já foi exaurido o 3.5 e o 3.6. O Daniel, gerente de população específica, já se encontra na sala. Bom dia, secretário. Eu sou Paula, da gerência do Daniel. Eu acho Oi, que as Paula. pautas correspondentes a ele, eu que vou falar. Ok. Então, fique à vontade. 3.4, implementação do Grupo de Trabalho Intersetorial de Atenção à População Migrante, com reunião agendada no dia 28/8, às 9 horas, também de forma online. Isso mesmo. O Grupo de Trabalho Intersetorial de Atenção à População Migrante, ele iniciou um processo de construção e implementação no começo desse ano, né, de 2020, com a participação somente de pessoas da Secretaria Estadual de Saúde, de representantes da Secretaria de Saúde, como uma forma de organização das atuações, da saúde especificamente. Porém, a partir de agora, nós vamos abrir o GT para os demais setores, para que todos possam colaborar para as frentes de ações referente à população migrante aqui no Estado, né, com foco na população migrante internacional, que tem sido a nossa grande problemática atual, principalmente na região metropolitana, diante do grande número de imigrantes que tem entrado no Estado de Goiás, né, tanto migrantes documentados quanto refugiados e apátridas. Então, a primeira reunião intersetorial do GT será no dia 28, às 9 da manhã, virtualmente, e nós já temos confirmação de presença de representantes da Defensoria Pública, Tribunal do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e vários membros da própria Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que é onde a grande parte desses migrantes estão. Então, a gente pretende, com o grupo, efetivar ações, principalmente a caracterização dessa população aqui no Estado, que ainda são poucas as informações referentes, né, já que é uma população que muda com uma constância muito grande dentro do Estado e para fora do Estado. Então, a gente já conta aí com a parceria também da Pastoral do Migrante, do movimento em relação ao migrante, a MASF e outras ONGs que trabalham em relação à saúde e também à assistência social dessa população aqui no Estado. Então, a gente quer informar a retomada e implementação do GT. Ok, Paulo, muito obrigado. Passemos ao item discussão e pactuação. 4.1, pactuar a transferência de recurso federal diretamente aos fundos municipais de saúde dos municípios que aderiram à Política Nacional de Ação Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, conforme portarias número 1386, de 21 de junho de 2019, Cidade Ocidental, Itapuranga e Novo Gama, a portaria 2263, de 30/8 de 2019, Rio Verde, e a portaria 3520, de 19/2, Goianápolis. SUSMEP. Eu não sei se o Daniel está na sala, mas essa eu posso falar também, porque para esses municípios aí, com relação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, eles vão passar agora no Ministério da Saúde, que esses municípios eles passam a receber recurso dentro dos seus repasses ministeriais para fazer aquisição de medicamentos para essa população, para a farmácia básica, né, relacionada a essa população. Então, nesse sentido, a gente discutiu isso no GT, uma pauta super tranquila, e, na verdade, é mais uma necessidade de pactuação aqui em CIB mesmo para dar prosseguimento para os processos junto ao Ministério da Saúde. Ok, do ponto de vista da Secretaria, pactuado. Verônica, tem algo a dizer? Não, doutor, pactuado. Ok, sigamos. 4.2, pactuar a criação do CIES, regularizando as regiões São Patrício,
1, São Patrício 2, junto à CIES estadual. Responsável pela pauta, CIES estadual. Pautar, Sandro. Ismael, isso aí também passou no GT da atenção, é porque, na verdade, cada regional de saúde tem que ter uma CIES, e essas eram as que estavam faltando, então, na verdade... Só um complemento, né? Na verdade, é porque tinha essas duas regiões, elas estavam faltando ter CIES, e aí a aprovação para a criação dessa comissão. Foi tranquilo também no GT. Verônica, algo a dizer? Ok, prosseguimos. Pactuado. 4.3. Habilitação de leitos de UTI Covid, considerando que tais leitos estão em uso, montados, aptos à internação e não estão sendo custeados com recursos específicos para Covid, nos termos da portaria 568, de 26 de março de 2020. O Hospital e Maternidade Célia Câmara, 29 leitos, a Clínica do Esporte, 5 leitos, o Hospital das Clínicas, 50 leitos. Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Vou pedir para a Andréia falar o assunto aqui. Andréia, por favor. Bom dia a todos. Como nós já passamos essa pauta no GT, e foi amplamente falado, esses leitos que estão no texto aí, esses leitos já estão aptos à internação, a maioria já estão, inclusive, com pacientes internados. Só para deixar uma coisa especificada, nesses 29 leitos da maternidade Célia Câmara estão inclusos daqueles 12 leitos que a gente havia remanejado para o Ismael Queiroz. Eu sei que vai ser também falta de um outro item aí. Então, a gente está incluindo esses leitos aí. Então, é só para dar ciência mesmo, que a gente trazer esse recurso para nós, para puxar nosso serviço aqui. Ok, muito obrigado. Ok, pactuado, doutora Fátima, Verônica. Pactuado. Ok, obrigado, André. 4.4, Oi, pois não. Deixa eu só falar uma coisa, eu acho que a gente pode fazer o 4.3, 4.4 e 4.5 juntos, porque é tudo com relação à habilitação de leitos. Então, a André já colocou especificamente os da SMS Goiânia, aí com esses quantitativos. O 4.4 são os nossos relacionados aos 18, eu vou até marcar na apresentação aí, os 18 do UANA e os 10 lá do EJA, que já estão organizados também do ponto de vista de secretaria estadual. E o 4.5, ele tem uma peculiaridade que foi colocada anteriormente também, que a gente teve naquela primeira portaria de habilitação os leitos do Hospital Ismael Queiroz e do Hugo. E a gente trabalhou, inclusive, em CIB, uma resolução que esses leitos habilitados via Ismael Queiroz iriam para a maternidade, Hospital e Maternidade Célia Câmara, e os do Hugo seriam direcionados para o HCamp. Isso aconteceu, o único problema que teve foi que na continuação, na reabilitação desses leitos de UTI, o Ministério da Saúde desconsiderou, e por isso que eles estão entrando aqui. Então, o 4.3, 4.4 e 4.5, tudo refere-se à habilitação de leitos a UTI Covid-19. Ok, por mim, sem problema, pactuaremos os 3 conjuntamente. Ok, Verônica? Ok. 4.6, habilitação de 4 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo de pacientes infectados com Covid, instalado no Hospital Municipal Dr. Henrique Santilo, Goiatuba, Secretaria Municipal de Goiatuba. Doutor Ismael, a secretária ela também não está conseguindo entrar na sala. Eu vou ver se vou passar se tiver alguém da região que acompanhou essa discussão na região para falar, mas de toda forma é aquilo que nós já havíamos conversado, né? Tem portaria do Ministério da Saúde que habilita esse tipo de serviço, o serviço ele precisa estar no plano de contingência estadual e ter resolução CIB. E da parte do COSEMES, como nós havíamos conversado, o que for de habilitação de leitos COVID, habilitação de serviços para enfrentamento da COVID, o COSEMES não se opõe, desde que o serviço já esteja pronto. No caso de Goiás, nós sabemos
que está. Mas, assim, eu vou passar, se alguém da região tiver alguma coisa para considerar. Mesmo que não haja, Verônica, como os leitos estão prontos e já foi apontado e discutido anteriormente, não temos nenhuma oposição em pactuar a habilitação, ok? Ismael, lá está tudo ok já. A gente já fez, já tem todo o processo avaliado via SAIS, então já está tudo ok também. Foi pauta do GT e foi aprovada lá também. Okay, não, a Patrícia ela é bastante organizada com essas questões, bastante responsável. Então, da parte do COSEMES também não tem nenhum impedimento. Beleza. Verônica. Oi. Posso falar? Oi. Eu acho que quem acompanhou o processo foi a Daniela, né? E eu acho que precisa fazer a ressalva de registro na resolução de que é para atendimento regional. Né? Porque essa discussão, ela não teve a discussão na CIR, ela vai acontecer antes da resolução, mas que precisa constar nessa resolução de que é para atendimento regional. Não, com certeza. Mas, assim, só ressaltando, né, Lucélia, obrigada por ter lembrado, e eu acho que o Sandro, o doutor Ismael vão concordar comigo, todo gestor, e aí eu falo para os meus pares, nós devemos ter conhecimento que aquilo que nós solicitamos habilitação para serviços de Covid é sempre para atendimento regional, tá? Então, assim, obrigada, Lucélia, por ter lembrado, eu acho que isso realmente precisa ficar considerado. Verônica, eu acho que isso já está na portaria. Se eu não me engano, isso já está na portaria, e aí já está incluso dentro do processo, mas eu acho que é essencial estar reforçando justamente para a gente não ter ruídos nessa comunicação. Super bem lembrado. Ok, Verônica, obrigado, Luciano, muito bem lembrado. 4.7, ratificar a resolução 026 de 1º de abril de 2020, que aprovou em reunião extraordinária realizada por videoconferência no dia 1º de abril de 2020, o Comando Único Estadual na regulação de todos os leitos destinados ao enfrentamento da pandemia relacionada à Covid-19. Sandro ou Neuzilma? Na verdade, doutor Ismael, aqui essa pauta está colocada aqui porque a gente tem essa resolução 26 lá. Eu tentei colocar ela aqui agora, eu não consegui, mas que justamente foi a primeira CIB desse período Covid-19 que a gente trabalhou, e que nela está deixado lá de forma bastante clara que leitos disponibilizados pela Secretaria, leitos disponibilizados Covid são de regulação da Secretaria Estadual de Saúde, exceto aqueles leitos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Goiânia. Tem até uma questão específica relacionada a isso no texto da portaria. E na última CIB a gente teve aquela palavra, aquela frase colocada que Goiânia não concordava com isso, não sei, e aí a lógica, como a gente pactuou em CIB, é justamente trazer esse ponto aqui para a CIB para ver. A resolução está vigente, ela está clara lá com relação a isso. Leitos disponibilizados pela SES, independente de qualquer canto do estado de Goiás, são de regulação da Secretaria Estadual de Saúde, e os disponibilizados exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde, está escritos lá na portaria, são de regulação da ICMS Goiânia. Então, é a questão da gente ratificar essa resolução, é uma resolução vigente pela própria credibilidade e institucionalidade da CIB dentro do Sistema Único de Saúde, de ratificar essa resolução. Ok, por mim é só uma ratificação mesmo, sem muito a ser considerado. Verônica, quer fazer alguma consideração? Doutora Fátima? Não, doutor, eu concordo no sentido de que resolução CIB ela precisa ser levada ao pé da letra, né? Então, por parte do COSEMES, devemos considerar o texto da resolução da forma como foi colocado. Como o Sandro bem colocou, foi uma das nossas primeiras reuniões, uma reunião que nós tivemos que fazer ela bem a toque de caixa, né? Nós tínhamos prazo para entregar os leitos, a questão do plano de contingência estadual. Então, de parte do COSEMES, ratifica aquilo que já está na resolução. Ok. Doutora Fátima, quer fazer alguma consideração? Podemos passar adiante? Sim, também eu concordo com a Verônica. Eu acho que, inclusive, nós conversamos isso e ficou acordado de passar aqui, porque era
era algo ad referendo, então ia passar aqui agora para ratificar, desde que o texto seja o mesmo, ou seja, exatamente o que a Verônica acabou de falar, desde que o texto seja o mesmo, nós estamos de pleno acordo também. Isso já foi discutido, está ok. Sandro, você consegue, pelo menos nesse item aí, puxar a dona Lirce? Acho que é importante projetar na tela, para que todos tenham ciência. Vou pegar aqui. Deixa eu só falar uma coisa, Ismael. A resolução não foi ad referendo, não. Foi ela não, foi da reunião mesmo. Vou pegar a resolução, da reunião. Só um minutinho. Mas projeta ela aí, por gentileza, para não restar sombra. Se não foi ad referendo, eu penso que não tem necessidade de ratificar, né? Porque uma resolução já tem o valor por si só, não. Mas aí eu acho que tem alguns impactos, e talvez por isso, doutora Fátima, que tenha sido colocado... Porque ratificar é confirmar. Se é algo que já tem o seu valor natural, que é uma resolução CIB assinada, então ela já é válida. Então, por que ratificação? Eu estou perguntando assim, porque se é ratificar, é confirmar algo já existente e de valor. Então, se é a mesma coisa... Porque se for uma modificação, eu penso que tem que ser discutido previamente, em GT ou qualquer coisa dessa natureza. Mas se for ratificar, ok. Sandro, eu acho que a doutora Fátima tem razão neste aspecto, né? Como não foi ad referendo, não há necessariamente o que ratificar do ponto de vista legal e o que o termo ratificar numa CIB significa, mas só de reforçar. Talvez isso tenha sido colocado, e eu pergunto, Sandro, em relação a alguma coisa relacionada ao PCP, é isso? É isso mesmo, Ismael, porque teve inclusive vencimento do PCP SES SMS Goiânia e teve um questionamento da parte da SMS Goiânia específico com relação à regulação dos 10 leitos do HDT. E aí teve esse impasse, e aí do ponto de vista de... Eu acho que quando a resolução ela não precisa de ser ratificada, quer dizer, ela está sendo ratificada aqui justamente porque teve esse problema lá e o não entendimento por parte da SMS Goiânia da resolução, só por conta disso. Mas se isso é pacífico já, tranquilo, vamos em frente. Sandro, eu acho que o termo, novamente corroborando com a doutora Fátima, não é o termo estrito ratificação, talvez é só uma lembrança. Foi projetado aí agora, deixa eu só tirar o nós da tela aqui para eu poder ler. Aprovar em reunião extraordinária realizada por videoconferência no dia 1º o Comando Único Estadual na regulação de todos os leitos destinados ao enfrentamento da pandemia relacionada à Covid-19, enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública no estado de Goiás devido à pandemia de coronavírus. 2. Excetuam-se do disposto no artigo 1º os leitos destinados ao enfrentamento da pandemia, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Goiânia, permanecendo os mesmos sob regulação municipal. 3. Ficam a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde obrigadas a dar transparência de forma integrada e coordenada pela SES de todas as informações a respeito dos leitos de UTI e enfermaria destinados ao enfrentamento da pandemia. 4. A resolução entra em vigor, revogando as demais disposições em contrário. Eu acho que é ponto pacífico, então não se trata de uma ratificação, só de uma lembrança, portanto não há o que se pactuar, e eu imagino que tenha motivado isso, tenha sido de fato a regulação dos 10 leitos a mais criados no HDT, né, que seriam de regulação estadual. Os leitos anteriores continuam sob a égide da regulação municipal e os leitos exclusivos para Covid estadual. Eu acho que esse foi até assunto também na última, não sei se foi na última CIB ou se foi numa reunião que tivemos virtual também. E sendo assim, para mim não tem ponto de divergência em relação àqueles leitos e também não no PCP, né? Não há que se condicionar a assinatura dele a nenhuma ressalva desta natureza. Tem alguma coisa a mais para ser considerada, doutora Fátima? Tenho sim, secretário. Eu acho que uma coisa é a resolução conforme ela foi feita e vocês, principalmente a equipe do Estado, se lembra muito bem que
houve um pedido do governador diretamente ao prefeito, pessoalmente, feito pessoalmente, e eu estava presente, quando ele pediu para que Goiânia permitisse que os leitos Covid, exclusivamente do HCamp, fossem regulados pelo Estado. O prefeito concedeu, emitiu um decreto que é muito claro que diz isto. Então, o prefeito atendeu o pedido do governador exclusivamente para os leitos do HCamp. Então, eu acho que assim, o entendimento, se a intenção é mudar o que está na resolução por uma questão de entendimento, eu não me oponho à discussão, mas acho que temos que seguir o rito, que é discutir no GT, e depois a gente traz para cá. Porque todos os assuntos que são dessa expressão aí, eles precisam ser discutidos em GT. E se há uma modificação de entendimento, nós precisamos passar no GT e a gente vai discutir novamente. E, se for necessário, o governador fala novamente com o prefeito também, porque nós deixamos muito claro que nós vamos manter o que é de direito da regulação de Goiânia. Goiânia não pretende abrir mão desse direito. Fez-se uma exceção para os leitos do HCamp a pedido do governador. E tem um decreto do prefeito que rege isso de maneira muito clara. Então, eu acho que se for para discutir uma mudança, para reforçar um entendimento que está divergente, eu acho que precisa ser discutido previamente, e não me oponho à discussão, mas que não seja pactuado aqui, porque eu acho que não tem sentido pactuar algo que não foi discutido entre as partes. Queria ouvir a opinião também de vocês, da Verônica, a sua, porque eu acho que podemos discutir sim, mas então vamos discutir primeiro. Tá, deixa eu só fazer uma consideração, e aí eu passo a palavra à Verônica, que apesar do entendimento político entre o governador e o prefeito Íris, né, sendo inclusive fruto de um decreto, acho que a resolução CIB, ela não dá margem para nenhuma divergência. Naquele primeiro momento, quando o governador abordou o prefeito, ele falava realmente do HCamp Goiânia, mas quando foi pactuado aqui em CIB, foi pactuado dos leitos criados pelo estado de Covid-19. E não simplesmente, a gente nem mencionou o HCamp Goiânia. Então, por isso, talvez o ponto de divergência de entendimento, que para mim está claro na resolução, seja os 10 leitos Covid criados a posteriori no HDT. Então, acho que, ressalvado o respeito político que há entre os dois gestores, a instância CIB que pactua, que habilita e tudo mais, e nela não resta divergência. Só esse comentário, e Verônica, se quiser pronunciar alguma coisa. Secretário, eu gostaria de continuar a minha fala, já que nós estamos acabando discutindo aqui algo que não foi previsto. Eu acho que a resolução CIB, esse assunto só foi levado à CIB após os governos terem se entendido. Então, não pode ter tido uma palavra dos governantes de uma forma e na CIB ter factuado de outra. E acho que a regulação quando os donos da instituição é o Estado, nós temos aqui em Goiânia donos que são federais também. Então, aí já está... nós já estamos pegando a oportunidade da Covid para interferir em algo que vem discutido há muito tempo, que tem inclusive decisão judicial. Eu gostaria de pedir que esse assunto fosse tratado de uma maneira mais consistente e gostaria muito que a gente não discutisse dessa forma, que a gente trouxesse por uma discussão em GT, se assim vocês desejarem. Verônica, quer manifestar alguma coisa? Assim, muito rapidamente, doutor, o que eu e COSEMES, nós fizemos uma reunião de diretoria agora pela manhã, né, para tratar sobre isso daí. PSEP, assim, não é assunto de CIB, né, é assunto entre Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A resolução da parte do COSEMES não tem alteração nenhuma. Falei isso para
eu concordo, falei hoje pela manhã também com a doutora Fátima, nesse caso, eu entendo o posicionamento da Secretaria de Estado, que seria para os leitos, os leitos do município de Goiânia ficariam, né, os leitos da Secretaria Municipal, como está na portaria, ficaria sobre regulação do município. Mas, como é questão de PSEP, isso não é assunto de CIB. Seguindo pela pauta, a resolução mantém da forma como ela está. De parte do COSEMES, a regulação é toda a regulação. A porta aberta, neste caso, está sendo realizada no próprio HCamp Goiânia. Não, tá certo, doutor. Eu só citei o PCP pelas falas, né? Mas eu concordo nesse sentido com o senhor. A resolução não se muda, seguindo o teor do item da nossa pauta. A resolução não muda. Alguém pediu para falar? Espera aí um pouquinho. O secretário. Pois não. Só Luciano. Essa questão para deixar bem claro isso. O que a gente está trazendo não é mudança de mando regulatório da unidade, é a regulação dos leitos exclusivos COVID. Né? Então, no cumprimento estrito ao texto da resolução, que fala que os leitos COVID disponibilizados pelo Estado, à exceção dos leitos disponibilizados pela SMS, serão regulados pelo Estado. Né? É o que Rio Verde fez, por exemplo, Catalão, as outras Mineiros, né? Ninguém abriu mão da regulação da unidade, mas os leitos COVID já estão sendo regulados pelo Estado, pelo Complexo Regulador Estadual. Então, a mesma compreensão, o mesmo paralelismo. A gente não está levantando a mudança de regulação do HDT, a gente compreende fortemente que, pelo pacto, né, a instância deliberativa de gestão de unidade de municipal ou estadual é a CIB, né? Não é o PCP, não é o decreto, não é nenhum outro tipo de instrumento, mas a Comissão Intergestores Bipartite, né? Da mesma forma, por exemplo, que pode abrir mão da gestão e regulação da Policlínica, Goianésia, Quirinópolis, né? Então, qualquer decisão nesse sentido, a instância correta, o local correto é a Comissão Intergestores Bipartite. Né? Então, só reforçando essa questão, nesse momento a gente não está discutindo mudança de mando regulatório na unidade HDT, a gente está trazendo de novo, mais uma vez, a proposta de cumprimento do que foi pactuado na resolução CIB 26, que é os leitos disponibilizados a mais pelo Estado nas unidades estaduais, ainda que sob regulação de outros municípios, né, eles têm comando único, é o texto da resolução, à exceção dos leitos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Né? Então, é só isso que a gente tem trazido, não é proposta de mudança de teor, não é discussão de decreto dentro da CIB, é discussão do que tem que ser discutido. Doutora Fátima pediu a palavra novamente pelo chat. Obrigada, secretário. Só para reforçar, se a Secretaria de Estado deseja discutir a interpretação, podemos marcar, nós estamos dispostos a discutir interpretação, porque aí vocês estão dizendo a interpretação. Da mesma forma que vocês fizeram as falas de vocês, nós poderíamos fazer a nossa fala aqui, dizendo que leitos disponibilizados em Goiânia abrange tudo, até porque nós temos hospitais federais, filantrópicos, estaduais, por isso que é questão de entendimento. Se vocês querem discutir a interpretação do texto, aí nós podemos marcar uma discussão em GT e trazer para cá. Fora isso, eu não vejo outra maneira, né? Porque a resolução é essa, e se há uma interpretação divergente, e se vocês querem discutir a interpretação, não nos opomos, podemos discutir sim. Só marcar no GT a gente discute tranquilamente. Eu acho que para a gente seguir a CIB, e se alguém da Secretaria de Estado quiser discutir interpretação, a gente acata essa discussão no GT,
mas deixando somente claro que não é disponibilizados em Goiânia, é disponibilizados por Goiânia. Esses 10 do HDT foram disponibilizados não por Goiânia, foram disponibilizados pelo Estado. Da mesma forma que os privados credenciados, Célia Câmara e Hospital das Clínicas foram disponibilizados em Goiânia por Goiânia. Então, mas eu sugiro que a gente avance na pauta dessa CIB, né, tendo em vista que não é objeto da discussão aqui, tocaram no assunto de uma resolução e que para a gente a resolução ela é clara, né, e sendo clara, a gente não tem o que se discutir aqui neste momento. Não, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Pois não. São duas coisas. A primeira delas que o entendimento da portaria, da resolução é para ser feito justamente nesse âmbito aqui, por isso que a gente trouxe. Porque não é uma discussão SESI Goiânia, é uma discussão COSEMES, CIB e Secretaria Estadual com relação a uma resolução, mas eu acato, obviamente, o que você colocou. Só queria trazer uma questão que a gente tem falado aqui, que o PCP não é assunto de CIB, é sim. Tem um próprio artigo, e o nosso planejamento me passou aqui, o artigo 8º do PCP, ele fala que essas divergências de negociação e pactuação no PCP, nas quais não seja possível acordar acordo entre os gestores do Sistema Único de Saúde, eles serão remetidas aqui à Comissão Intergestores Bipartite. Eu também concordo, Sandro. No entanto, como não foi pautado essa discussão do PCP propriamente dito, eu sugiro que a gente não delongue neste assunto, nem nessa pauta, né, e que avancemos em relação à CIB. Para a gente estar clara, a resolução 26, né, seguiremos ela e eu acho que precisamos, de fato, buscar esse entendimento, né, em paralelo, para que depois seja, se for o caso, discutido de novo em GT e, se for o caso, pautado realmente na CIB novamente, né? Lembrando que a CIB ela é bipartite, né, pela sua natureza, não é tripartite dentro da própria CIB. Então, é importante deixar isso claro, né, para que avancemos nessa consolidação e reiterando, apesar do respeito mútuo que há entre os gestores governamentais, governo e prefeitura, tais pactuações, elas vêm, né, para cá. Então, sugiro que a gente avance na pauta e se houver alguma divergência de entendimento ou indisposição para o cumprimento da resolução 26, que a gente rediscuta em paralelo e depois, quando estiver madura a discussão, traga numa próxima CIB, ok? Pode ser sim, pode ser sim. Só uma sugestão de encaminhamento, pro forma mesmo, né? Considerando o que a doutora Fátima trouxe, que eu acho pertinente, que uma resolução que não é a de referendo não precisa ser ratificada, a sugestão é a gente retirar de pauta esse item, porque não a resolução está aprovada, ponto, ela não é passível de discussão, a gente compreendeu isso, e o que a gente entendeu que é passível de discussão agora é uma divergência de PCAP e que o fórum também é a CIB nesse caso, então na próxima reunião a gente pauta no GT a divergência do PCAP e pauta na CIB, se todos estiverem de acordo, secretária e Verônica. Ok, sugiro a retirada de pauta, tendo em vista que o termo ratificação no ambiente de CIB realmente tem a ver com ratificação de alguma resolução ad referendo, que não é o caso nesse momento. Não, doutor, de parte do COSEMES nós também concordamos e até eu retifico, então, o que eu disse, vamos tirar o A pelo I aí na questão do PCP, não tem problema nenhum em falar que é a primeira vez que isso nos acomete, né, uma divergência de PCP, até por isso que desconhecia, Sandro, obrigada por ter falado dessa questão, desse artigo que tem aí, desconhecia essa questão mesmo, que as divergências eram tratadas no ambiente da CIB, mas nos colocamos à disposição para estar discutindo com vocês essas questões, retificando aquilo que foi falado, mas o COSEMES é de acordo de tirar de pauta e fazer a discussão nos fóruns que lhe compete, tá? Ok. Verônica, eu também não sabia não, Verônica, foi o planejamento que
aqui, eu só achei importante trazer para... Não, tranquilo. Eu sempre falei, gente, eu não entendo nada de PSEP, pelo amor de Deus, vocês me explicam o que é isso, né? Mas, assim, é obrigação nossa tomar conhecimento e ficar a par de todas as coisas, então vamos fazer, tá certo? Ok, então retirado de pauta 4.7, prossigamos 4.8, aprovar a nota técnica de retomada das cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais. Doutor Ismael, aqui é uma pauta simples até, ela foi iniciada dentro do COI, especificamente da discussão da rede assistencial dentro do COI. Foi trabalhado por SES, SMS de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, e como a gente tinha passado e ficamos de aprovar aqui, só pelas questões mais, digamos assim, administrativas do processo, a gente trouxe essa nota técnica aqui para aprovação. Ela vai ser encaminhada, obviamente, depois para todos os municípios, COSEMES para fazer toda a divulgação e também para o Ministério Público com relação a isso. Então, é só mais uma questão de rito mesmo do que de qualquer outra questão. Ok. Alguma consideração sobre isso, Verônica? Não, seguindo, não temos. 5 homologações. Não temos informes. Doutor Ismael, tem uma inclusão de pauta, desculpa. É porque na tela, eu não sei se o senhor está vendo, eu já coloquei inclusão de pauta para a gente não correr o risco de deixar ela, que está dentro da própria discussão e pactuação. Está na tela que está sendo compartilhada com todo mundo. Ah, tá. Desculpa, que no meu impresso aqui não está. É porque a inclusão a gente já colocou. É uma pauta com relação a uma discussão que a gente tem feito no COI, GT, em vários espaços também. É uma pauta nossa, SAIS e Complexo Regulador junto também. Mas, na verdade, tem todo a gente tem enfrentado vários problemas, e aí a gente tem vários secretários municipais aqui, a nossa própria regulação estadual também, com relação a transporte de pacientes. Então, que a gente discutiu isso no nosso grupo aqui, Rede Assistencial, é que por mais que exista essa nota técnica do Ministério da Saúde, de trazer para cá na lógica de pactuar que isso vai servir no estado de Goiás, para não ter nenhum gestor que fale que esse processo não está pactuado entre Secretaria Estadual e Secretarias Municipais aqui. Então, a gente discutiu isso ontem, durante essa semana até, e justamente nesse sentido de pactuar aqui com todo mundo a utilização dessa nota técnica que coloca o SAMU como responsável pelos pelo transporte de pacientes críticos COVID-19 dentro da rede de atenção à saúde. Ok. Verônica, você quer mencionar alguma coisa relacionada ainda a esse tema, àquele pleito do transporte, que acho que vocês discutiram ontem, ou não precisa? Não, discutimos. O que nós decidimos, doutor, que realmente entramos num acordo que realmente mexer com o consórcio nessa altura do campeonato não dá tempo, né? Como a gente já havia falado. O que nós colocamos, e aí eu concordo com a fala do Sandro, e a gente já vem conversando há um tempo, e eu principalmente com a Neuzilma, e deixar aqui agora registrado em uma plenária de CIB, na nossa Assembleia de COSEMES ontem, a posição do COSEMES é clara quando um serviço não pode ser negado, porque o paciente não pode sofrer por essa questão. Então, assim, passar essa nota técnica em CIB torna claro isso que a gente já vem falando em várias discussões. Nós já estamos há 3 meses discutindo isso. O encaminhamento que o COSEMES deu ontem, e como a nossa reunião já terminou bem tarde, nem entrei em contato com a Neuzilma justamente por conta disso, enquanto COSEMES, nós vamos convocar uma reunião com todos os secretários municipais de saúde, né, que tem unidades de suporte avançado, para fazer uma conversa específica com cada secretário municipal, porque nós também entendemos que o secretário não pode arcar sozinho com esse recurso. É fato sabido de todos nós que o transporte intermunicipal é obrigação dos municípios. Então, nós precisamos ver uma forma como nós temos de um município compartilhar com o outro esses gastos, mas estaremos fazendo essa reunião já na próxima semana. O doutor André do SAMU de Goiânia estava presente, ele vai articular com os coordenadores do SAMU também, passaremos o convite para a superintendência para estar participando, porque nós precisamos colocar um ponto final nessa história. Mas em relação àquela outra proposta, o que nós temos agora é deixar isso em stand-by, justamente porque nós não temos
tempo hábil para fazer. Precisamos, sim, discutir, mas não uma coisa que vai... Isso não vai resolver o nosso problema, né? Então, a nossa conversa ontem da Assembleia foi essa. Ok, então a gente fica aguardando, eu particularmente fico aguardando um ok seu e um desencadear, um start seu, tá ok? Por enquanto, de stand-by. Tá bom? Vamos lá. Informes 6.1.6. Prorrogação da chamada pública para discentes do curso de qualificação para auxiliares administrativos da saúde do Estado de Goiás, segunda edição. Período de inscrição, tá aí, 15/7 a 25/8, início do curso em setembro. 500 vagas, carga horária de 120 na modalidade EAD. Alguém da escola quer acrescentar mais alguma coisa? Eu, doutor Ismael. Hélio. Pois não, Hélio. Prossiga. Tá me ouvindo. Hélio, da Escola de Saúde de Goiás, da Gerência de Projetos, da Coordenação de Educação e Gestão em Saúde. Eu só queria acrescentar, doutor Ismael, que na última CIB, eu até comentei no GT de atenção, na última CIB nós estávamos já com o prazo finalizado, aí houve essa prorrogação, mais um pouquinho aí para 15 dias, porque a adesão estava um pouquinho baixa. Mas aí nós já conseguimos um pouco mais de inscrições, só que ainda dá tempo, né, da gente divulgar mais, que vai até dia 25, então até na próxima terça-feira. E aí, nesse momento, agora, inclusive, acompanhando aqui na nossa planilha de monitoramento, nós estamos com 259 inscrições deferidas e com 46 indeferidas. E a nossa equipe de avaliação e homologação de inscrição, ela está trabalhando, inclusive na divulgação também, tanto nas redes sociais, perfil até individual mesmo, publicando assim, para tentar conseguir mais, né, alunos para esse curso. É um curso muito interessante, com diferencial agora nessa segunda edição, da gente tá tentando, junto com o nosso setor de metodologias ativas na escola, inserir esse aluno dentro da realidade do serviço. Então, é uma temática que vai ser trabalhada, né, uma modalidade que vai ser diferenciada. Então, vai ser bem enriquecedor. Beleza, Hélio, muito obrigado. 6.1.2, curso de tutores para EAD da escola. Bom dia, doutor Ismael. Bom dia, Clébia. Meu nome é Clébia, sou técnico pedagógico, trabalho na coordenação de educação à distância da escola. E eu quero informar a todos que o curso de tutores, né, a nova edição, vai acontecer em novembro. A publicação será em setembro. O curso foi aprovado enquanto curso regular, periódico da escola, né? E sabemos que a demanda pela modalidade de ensino à distância vai só crescer ainda mais, então precisamos fortalecer essa modalidade. E uma das estratégias é qualificar os tutores, que são os docentes que vão atuar nos cursos de formação da escola. Então, o curso vai acontecer em novembro, são 56 vagas, né? E com 2 turmas. E é isso. Tá joia, Clébia, muito obrigado. Obrigada, eu. 6.2, informes COSEMS, inexistente. 6.3, informes CIB. 6.3.1, municípios que informaram a Secretaria Executiva da CIB, por ofício, que instituiu o programa Credenciamento de Equipes de Atenção Primária, Equipe Saúde da Família, ACS Saúde Bucal, NASF, portaria 1710, de 8 de julho de 2019. Alto Horizonte. 6.3.2, municípios que informaram a Secretaria Executiva, por ofício, a conclusão da obra da Academia de Saúde, conforme a portaria 3582, de 6 de novembro de 2018, Aporé e Colinas do Sul. 6.3.3, municípios que apresentaram à Secretaria Executiva ofícios e ordens de serviço para receberem de parcelas de ampliação de unidades básicas de saúde, conforme portaria 33.9, Itapaci. 6.3.4, reuniões do GT e CIB do mês de setembro. GT de Atenção à Saúde, dia 15 às 9 horas. GT de Vigilância em Saúde, dia 15 às 14 horas. GT de Governança, dia 16 às 9 horas. GT de Gestão, dia 16 às 14 horas.
Reunião da CIB, dia 17, às 9 horas. Doutora Fátima está presente ainda? Verônica, se me permite, não é inclusão de pauta, não é informe. Eu gostaria, juntamente com a doutora Fátima, passar um sentimento para todos os municípios representados em relação ao momento atual da pandemia. Se acharem válido, eu gostaria de expor isso. Deixa eu só ver se a doutora Fátima está presente ainda, ou Andréia. Concordo, doutor. Aqui. Doutora Fátima, queria só fazer uma pergunta quanto lá do HC, se conseguimos os 50 leitos. Eu vi que a senhora fez uma ata de registro de preço para que até 100, né, daqueles aluguéis, o que dá muita segurança para a gente, né? Obrigado pela gestão municipal ter feito essa iniciativa. Só a título de informação mesmo, quanto os leitos que já temos ativos lá e na maternidade Célia Câmara. Aí, baseado nisso, eu quero fazer passar um sentimento de quem está vendo o Estado como um todo, para que possamos ter um alinhamento em relação, inclusive ao que foi ontem discutido no COI sobre as aulas, algumas outras questões nesse sentido, né, e alguns apontamentos em relação à pandemia daqui em diante. Doutora Fátima? Sim, eu não entendi mesmo. Você vai não, do HC, quantos leitos que a gente tem de UTI lá, naquela estrutura novinha e top lá. Sim. E parabéns pela iniciativa. Obrigada. No Célia Câmara, nós estamos com 85 leitos de UTI ativos e no HCC, né, que é o Hospital das Clínicas Covid, nós estamos com 30 leitos que foram montados e abertos ontem, mas os equipamentos dos leitos estão todos aqui, né? É a questão de recurso humano que nós estamos ampliando, né? Então, recurso humano para a gente completar os 50, provavelmente amanhã. Amanhã não, hoje é sexta, né? Provavelmente hoje hoje é quinta. Então, amanhã, sexta, os 50. Então, nós estamos com 30 já na tela de transparência nossa lá, já funcionando. Ótimo, excelente. Inclusive, secretário, eu queria aproveitar para dizer aqui, como a gente está agora com a taxa de ocupação relativamente confortável, com esse tanto de leito e com a possibilidade de mais 50 leitos, se houver alguma dificuldade nos locais onde ainda tiver dificuldade, a gente sabe que Aparecida, por exemplo, eles estão anunciando que a taxa de ocupação está baixa, Anápolis também. Então, os locais que não forem dessas regionais que precisarem, a gente gostaria muito de atender, porque a gente tem os leitos. Então, não tem dificuldade correta, que é a regulação da Central de Regulação do Estado, para nós, excetuando esses dois, né? Então, a gente está à disposição aqui. Ótimo. Uma pergunta para a senhora. Isso se aplica aos pacientes que já estão internados, que sejam do município de Goiânia, que a perspectiva de alta não está iminente? Porque se aplicar, a gente, de repente, pode fazer alguma coisa para desafogar, e aí eu vou passar o sentimento global, desafoga de fato as unidades estaduais, sobretudo a de Goiânia, aí basicamente eu estou falando de HCamp e HDT, né, porque o que eu imagino? Vou fazer um pequeno parênteses, já avançando no nosso sentimento. Goiânia, Anápolis e Aparecida montaram leitos próprios, fizeram o dever de casa e têm essa capacidade. Só que daqui um pouquinho, eu acho que o movimento de pedidos de internação e de contágio tende a diminuir nessas cidades, né, de adensamento demográfico maior e que tiveram um número bem maior do número de casos, e daqui um pouco esse fenômeno vai acontecer no interior. Quando acontecer no interior, como o interior, a maioria deles, não tem a estrutura de Goiânia, de Anápolis, de Aparecida e de Rio Verde também, é provável que as unidades estaduais sejam mais demandadas ainda, né?
Então, eu acho que vai acontecer isso dentro em breve, nos próximos 15 dias. Então, se isso se aplicar ao momento atual também, aí eu pedirei a Neuzilma, com a pessoa da regulação da senhora, para a gente tentar calibrar isso com a responsabilidade, não é sair na loucura, transferindo o paciente, nem nada, mas no intuito de desafogar para os próximos 15 dias, que eu acho que a gente vai ter uma demanda do interior que não tem estrutura bastante grande. A gente já tem feito isso aqui, secretário, inclusive em relação ao UGOL, a gente já tem feito essas remoções. Hoje mesmo já tem, antes da reunião nossa aqui, já tinha 4 remoções do HCamp autorizadas. Ótimo. Então, para transferência interhospitalar, nesse caso, para o HCC. Então, a nossa equipe de médico regulador aqui já tem feito esse trabalho, já tem uma orientação muito clara da Andréia, nosso superintendente aqui. Então, esse movimento nós já estamos fazendo aqui para otimizar essa utilização dos leitos. Então, Neuzilma, por gentileza, mantenha esse diálogo com a doutora Andréia e já faça esse censo, né? Aí estou falando de não só o GOL, mas também, no caso do HCamp Goiânia, HDT também, repito, com diálogo e com responsabilidade, que às vezes tem um paciente que é de Goiânia, que a HC teria toda a condição de recebê-lo, mas que ele não tem sequer condição de remoção. Então, manter esse diálogo bastante afinado para nós nos prepararmos para os próximos dias aí. Chefe, bom dia a todos. André, eu vou entrar em contato com você, até porque agora a gente tem várias solicitações. Inclusive, a gente tem os do HGG, o GOL e o de Trindade. Se a gente alinhar, eu e você, com esses aí, já nos ajuda bastante. Agora, nesse exato momento, a gente tem 13 pendências de Goiânia. Tá? 5 são prioridade 1. Aí eu te passo no seu privado, Andréia, para a gente ver o que pode fazer, tá ok? Beleza. Pessoal, deixa eu só completar. Na verdade, o que a gente também tem que observar? O perfil desses pacientes que estão sendo pedidos para serem retirados dessas unidades. Por quê? Porque, de acordo com a nossa rede assistencial nos outros hospitais, por exemplo, a gente precisa que o paciente, por exemplo, que está no UGOL, ele seja um paciente que ele tenha condição de estar em outra unidade hospitalar que não a do UGOL. Então, isso também a gente vai ter que fazer todo esse processo de olhar caso a caso, né, desses pacientes, para saber se de fato um paciente que está em alguma unidade dessas que vocês solicitaram para nós tem condições, e a gente tem condições de colocar ele em outra unidade neste momento. Então, isso a gente já tem feito, inclusive na lista que a gente estava com o GOL hoje pela manhã, de todos os pacientes que estavam no GOL, apenas um a gente tinha condição de colocar em outro hospital. Por quê? Porque o único hospital que teria condição de receber os pacientes do GOL neste momento seria o HC. E não tem, de fato, não tem leito. Então, esse processo a gente vai fazer muito de perto, paciente a paciente, porque são casos que a gente tem que olhar. Não, eu acho que dá para a gente alinhar bem bacana, viu, Andréia? Não é querer colocar nos ombros de vocês o que vocês não dão conta, e vice-versa. Então, para isso, a gente vai estar conversando, eu e você, tá? Pois não, doutora Fátima, a senhora tinha começado a falar. Só para dizer para lembrar que a gente ainda tem muito poucos hospitais com a complexidade maior aqui. Por exemplo, o HC antigo está ofertando 20 leitos. Então, quer dizer, é um hospital que é referência para coisas que só ele tem, mas ele tem um número pequeno de leitos. Então, essa é a dificuldade que a Andréia falou de alguns casos que não tem como sair do GOL, porque o HC não tem a vaga, alguma coisa assim. Mas isso discutindo o perfil de cada paciente, tem condição de... Andréia, voltando aqui às solicitações que a gente tem de pendência de Goiânia, propriamente dito, depois eu queria estar alinhando com você no privado sobre essas 13 solicitações, porque já nos ajudariam, né, já que assim, você está com uma margem maior do que a gente nesse momento, tá? 4 da HCamp já foi autorizada a transferência, né? Logo cedo. Então, enfim, mas isso eu acho que é bem técnico, mesmo a gente discute no privado de conversa, sem problema. Beleza. Obrigado, André, doutora Fátima e Neuzilma.
Só fazer uma breve análise da nossa percepção. Alguns já devem ter visto algumas entrevistas que eu tenho mencionado 3 grandes números. O número de contágio, propriamente dito, esse é um número que tem aumentado exponencialmente e continuará aumentando, mesmo porque nós temos testado mais, Goiânia tem testado mais, Aparecida também tem, Anápolis, enfim. Isso tem a ver com 2 movimentos, com o aumento do número de testes, que evidencia mais, e com o crescimento orgânico propriamente dito. Enquanto a parcela da população que tem vulnerabilidade ao vírus não estiver contaminada e não tivermos vacina, esse número continuará crescendo. Isso é motivo de alerta, mas não de necessariamente desconforto do ponto de vista de culpabilidade de gestão. Então, isso é um dos números. O segundo número é o número de óbitos. O número de óbitos, nós sabemos que ele tem um certo delay, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado junto aos municípios para que esse delay seja reduzido, mas o número de óbitos ainda tem um certo delay. E o terceiro número, que é um número que tem sido um grande termômetro para a gente, para alguns gestores também, que é o número de pedidos de vaga de internação em UTI por dia. Esse é o número em tempo real, né? E esse número, na sexta-feira da semana retrasada, ele começou a cair e caiu até segunda-feira da semana passada. Segunda-feira da semana passada, ele começou a subir novamente na quinta, na sexta. E no sábado, tivemos números muito altos de pedido de internação na regulação das unidades do Estado, né? Então, isso deixa muito claro que nós atingimos, de fato, o pico na última semana de julho, mas o pico ele não atinge num dia e cai no outro, ele atinge e mantém um platô lá em cima. Então, se a nossa percepção, e quando o pessoal tem nos perguntado, atingimos o pico, estamos em platô? Parece que estamos em platô, mas um platô rodando muito em cima, né, de 82% a 86% de taxa de ocupação de UTI, né, isso é alto, né? Então, assim, isso não é para motivo de pânico, até porque Goiânia tem, felizmente, aumentado o número de leitos. Essa vinda aí do HC agora com essa parte nova nos dá certa tranquilidade, apesar de ser municipal, né? Reflete naturalmente da gestão do Estado positivamente, mas também não é motivo para criar pânico na população, mas também não é motivo para menosprezar, né? Temos aí algumas situações que nos preocupam de algumas cidades, né, cidades mais com cunho turístico e que teve assim que abriu, não é nem aquela questão da natureza, e tudo mais, mas próximo a bares e restaurantes, um contingente sem uso de máscara e sem atender protocolos muito grande. E isso nos preocupa, né? E ontem nós foi debatido no COI sobre a abertura ou não das aulas e ficou deliberado que não serão abertas as escolas agora para aula presencial em setembro. Apesar de estarmos em um platô, esse platô é muito alto, que se dentro do platô tiver um pico, pode colapsar, e a gente quer evitar isso aí. Então, Rio Verde fez seu dever de casa, está lá com seu H-Camp, bacana, mas tem muito paciente internado lá, né? Sabemos que lá tem um densamento populacional muito grande. Goiânia também fez, Anápolis também fez, a Aparecida também fez. Ótimo até aqui. A gente não pode descer as nossas armas e achar que a pandemia está vencida e que a guerra está ganha. Não está e não está ganha. Até aqui, nós temos tranquilidade de consciência que o que dava para reforçarmos a consciência populacional em relação ao comportamento. E a nossa impressão é que até meados de setembro
esse quantitativo em platô, porém muito alto, ele continuará. Eu não acredito que essa queda ela acontecerá antes de meados de setembro. Pode até perdurar mais, pode até perdurar mais. Menos dificilmente acontecerá. Então, em relação à escola, nós condicionamos a uma tendência de queda e uma estabilidade sustentada de queda a 4 semanas, porque a pandemia, a gente faz a análise diária, mas os movimentos de agora refletem com 2 e 4 semanas. Então, o fato de ter caído hoje um pedido de internação ou número de óbitos não significa tendência de queda, significa que pontualmente tivemos um dia com menor número de casos e menor número, né, de óbitos. A gente precisa ter essa visão, ter essa maturidade. Óbvio que cada dia que cai ele é comemorado, mas não entender o dia, que é algo pontual, algo focal, como uma tendência de queda aí, da própria pandemia. A pandemia é extremamente complexa, nós temos percebido a cada dia uma faceta diferente dela. No início, tínhamos muito típico o paciente idoso com comorbidades e com fenômenos respiratórios. Nesse momento, nós temos percebido pacientes jovens com fenômenos vasculares e outros fenômenos que nem foram identificados ainda. A causa de comorbidade mais associada ainda continua sendo doença cardiovascular e a segunda, diabetes. Só que a diabetes ela está começando a alcançar com doenças cardiovasculares. Então, é importante que tenhamos esse estado de alerta, né? E que, repito, até aqui as gestões fizeram seu dever de casa, sobretudo aquelas que conseguiram ampliar leitos de UTI. Mas a ampliação de leitos de UTI, até para o perfil de paciente, ela é importantíssima. Mas a gente precisa agora, nesse momento, reforçar nos municípios o papel da atenção primária. A atenção primária, nesse momento da pandemia, é fundamental. Só a abertura de leitos de UTI não é suficiente, né? A doutora Fátima fez um esforço gigantesco para abrir leito e abriu muitos leitos. Doutor Eduardo lá em Rio Verde também fez, doutor Lucas em Anápolis, doutor Alessandro em Aparecida de Goiânia, vários secretários municipais fizeram esse esforço. Esse esforço, se não tivermos o respaldo da atenção primária, cuidando do paciente no momento mais inicial, monitorando esse paciente, a sua oximetria, a sua avaliação radiológica, principalmente com os oxímetros que foram enviados aos municípios, leito de UTI, ele é a última instância de cuidado da pandemia. A gente não pode deixar só nos ombros disso e nem desses gestores. A atenção primária existe em todos os municípios e ela é um pilar que vai nos levar a cabo, no final da pandemia, de forma mais tranquila e mais serena. Na semana atrasada, eu tive em Brasília com o ministro da Saúde e com o presidente da República, foi assinada a medida provisória de liberação de crédito orçamentário para aquisição das vacinas, da ordem de 2 bilhões para aquisição de 100 milhões de vacinas e de transferência da tecnologia, né, da vacina que está sendo desenvolvida em Oxford, em parceria com a Fiocruz, será essa transferência de tecnologia, mas que não chega antes de janeiro. Então, do ponto de vista prático, a vacinação ela está prevista para o primeiro trimestre de 2021. Até lá, a gente precisa contar muito com a gestão de vocês e com a conscientização da população. Esse é o nosso sentimento e continuaremos abordando a pandemia sem criar pânico na população e sem menosprezar o risco. Acho que essa é a forma mais sensata da gente abordar. Era só isso, Verônica. Eu peço desculpa por alongar um pouquinho, mas esse sentimento acho que era importante passar, né? Porque é bom que todos estejam na mesma página e esse fórum é um fórum que eu acho que a gente consegue ter uma abrangência e um alcance muito importante. Obrigado. Doutor Ismael? Pois não... Me desculpa, Lucélia.